Pessoal, continuando então, estamos falando sobre revelia. Vou compartilhar minha tela novamente com vocês e vamos prosseguir daqui em diante. Só baixar o volume aqui do computador, senão toda hora o WhatsApp, né? Então vamos abrir aqui, 8, ok. Então, como eu disse, como nós estávamos conversando anteriormente, existem, dentro da revelia, existe a presunção de veracidade, né? Ou seja, os fatos descritos pelo autor da petição inicial serão considerados verdadeiros em razão da ausência de contestação do réu. Isso é um dos efeitos da revelia, né? Nós já vimos os três. Só que este efeito do artigo 344 não vai ser aplicado em 4 situações. Primeira, nós já vimos, se houver a pluralidade de réus, pessoal, lembrando que pluralidade de réus, nós temos um litisconsórcio passivo, né? E aí nós temos as espécies de litisconsórcio. Nós temos o litisconsórcio facultativo, que são aquelas espécies em que as partes podem ou não demandar em conjunto, ok? Nós temos o litisconsórcio necessário, que são aquelas situações em que a lei obriga que as partes estejam em conjunto, né? Lá do artigo 70, exemplo, artigo 73 do CPC, né? Lá da outorga custódia para ingresso, né? Para autorização, e o parágrafo 1º fala: se eu entrar contra alguém envolvendo discussão de bem imóvel, se essa pessoa for casada, eu tenho que entrar também contra a sua esposa. Por quê? Porque ela também é dona do imóvel, né? Razões óbvias. Então, por esse motivo, ela tem que fazer parte do processo. Isso é um litisconsórcio necessário. E aí nós temos o litisconsórcio simples, que são aquelas situações em que existe um processo com 2 ou mais pessoas, mas as decisões serão diferentes para cada uma delas. Tudo bem? Tranquilos? Então, essa situação que nós criamos, que o Marcelo entrou com uma ação contra o Paulo e contra a Juliane, é uma situação de desconsórcio simples. Por quê? Porque pode ocorrer, por exemplo, no caso de o juiz condenar o Paulo em valor superior a Juliane, em razão da sua ausência de participação no evento danoso, ou por entender que realmente ela não é parte, que ela em razão do segundo exemplo que nós falamos, que ela vendeu o veículo, que ela não tem nem legitimidade. Então, vocês estão entendendo? Vão ocorrer decisões diferentes para cada uma dessas pessoas. Já no litisconsórcio unitário, não. No litisconsórcio unitário, a decisão é uniforme, a decisão é a mesma para todos. Exemplo clássico, ação anulatória. Se anular para A, anula para B, para C, para D e todos os demais. Tudo bem? Isso é exemplo de litisconsórcio unitário. Então, se nós estivéssemos, por exemplo, discutindo uma questão de ação de anulação de um ato jurídico, de um negócio jurídico, e uma das partes apresenta contestação, que é comum aos demais, os demais não apresentam contestação, e aí? As partes são revés? São. Elas continuam sendo revés. Vai continuar aplicando a elas a revelia, porque elas perderam o prazo para contestar. Entretanto, porém, todavia, não será aplicado a elas o primeiro efeito. Qual é o primeiro efeito? A presunção de veracidade da petição inicial. Tranquilos? Beleza? Tá? Então, isso é o inciso 1º do artigo 345. Inciso 2º. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Pessoal, existem situações dentro do direito em que a matéria a ser discutida trata-se de matéria de direito indisponível. Exemplo, matéria que diz respeito a interesse público. Por mais que o ente público não tenha apresentado a contestação dentro do prazo, o juiz não irá considerar verdadeiros os fatos trazidos na petição inicial. Em outras palavras, o autor terá que
provar e demonstrar a veracidade dos fatos. Ah, professor, mas por que isso? Princípio da prevalência do interesse coletivo em face do interesse privado, ou também conhecido como princípio da indisponibilidade do interesse público. Tudo bem? Outro exemplo, uma ação em que se discuta interesses da guarda de um menor. Não pode as partes livremente, né, dispor da guarda no quesito adoção, da adoção de uma criança. Adoção de uma criança versa sobre o direito indisponível. Não há que se falar em confissão da parte contrária, não há que se falar em presunção de veracidade. Ou seja, será aplicado este efeito da parte contrária. Terceiro inciso, artigo 345 ainda. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Imagine-se, por exemplo, que a doutora Bruna ingressa com uma ação reivindicatória. O que é uma ação reivindicatória? Ela tem a propriedade, mas não tem a posse. E ela está reivindicando a sua propriedade, né, querendo trazer para si a posse daquele imóvel. Como documento imprescindível, lembrando, pessoal, que é requisito da petição inicial, está lá no artigo 320, que sejam anexos todos os documentos imprescindíveis. Todos os documentos que dão a essência do ato, que comprovam aquilo que realmente é importante nos autos. Tudo bem? Artigo 320 do CPC. Então, imagine-se, por exemplo, que nessa situação, a Bruna entra com a ação, mas ela não traz o documento que comprova a propriedade da fazenda. Ela não traz a escritura pública, ela não traz a matrícula devidamente averbada no seu nome, ela não prova a propriedade. Então, por mais que a parte contrária tenha sido revel, o juiz não vai aplicar os efeitos da presunção de veracidade. Por quê? Porque a petição dela não veio acompanhada de documento imprescindível, de documento necessário. Outro exemplo que eu coloquei aí, João entra com a ação de inventário da sua mãe, mas ele não traz nos autos a certidão de óbito. Quem que me garante que a mãe dele realmente está morta? Que realmente houve um falecimento? Cadê a prova documental disso? Não, professor, mas é que ela desapareceu. Então, aí que piorou. Né? Vocês já estudaram, isso é morte presumida, né? E aí a morte presumida pode ser com declaração de ausência ou sem declaração de ausência. E neste caso vai ser com declaração de ausência. É um processo que pode levar até 23 anos para a efetivação da partilha de bens. Vocês estão entendendo? E para que ocorra essa efetivação, é necessário que se ingresse com uma ação, que é a ação declaratória de ausência. Tá? Então, tá? A petição inicial não está acompanhada com documento necessário, documento que é imprescindível, o juiz vai afastar os efeitos da presunção. E, por fim, quarto inciso, as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Pessoal, fatos inverossímeis são fatos o quê? Fatos mentirosos, fatos que não podem ser provados, não podem ser comprovados, não existe verdade naquele fato. Tudo bem? Eu vi situações disso, lembrando que dentro da Justiça do Trabalho, quando a CLT é omissa, aplica-se as regras do Código de Processo Civil, se não me engano, acho que é artigo 769 lá da CLT. Eu vi situações dessa aqui, envolvendo esse inciso, lá na Justiça do Trabalho, em que um reclamante entrou dizendo que trabalhava 24 horas por dia contra o reclamado, contra a empresa. Olha só. E a empresa foi revel, não apresentou contestação. E aí, professor?
E aí que o juiz aplicou os efeitos, aplicou a revelia, né, porque não houve apresentação de contestação, que se dá na audiência, né, antigamente era escrita, entregava-se na audiência, hoje em dia é eletrônico, tem que ser protocolado até 1 hora antes da realização da audiência, lá no PJE. E o réu não apresentou contestação. E aí? E aí que o juiz julgou totalmente improcedente a reclamatória trabalhista. Por quê? Porque as alegações de fato formuladas pelo autor foram consideradas inverossímeis, foram consideradas mentirosas. Como que alguém trabalha 7 dias por semana, 24 horas? A pessoa não vai no banheiro, a pessoa não come, a pessoa não dorme. É humanamente impossível. Entenderam? Situações como essa, de situações absurdas, esdrúxulas, de impossibilidade humana, de impossibilidade de realizar o ato, o juiz, por mais que a parte contrária não tenha contestado, o juiz ainda assim vai afastar os efeitos da presunção de veracidade. Por quê? Porque ele sabe que aquilo não é verídico, que aquilo realmente não tem como acontecer. Tá bom? Então, estas são as 4 situações em que a presunção de veracidade será afastada. Por quê? Porque é uma presunção relativa e não uma presunção absoluta. Se fosse presunção absoluta, tenho como afastar ela? Não. Presunção absoluta realizou, acabou, não tem como ser afastado. Mas não é esta a aplicação do artigo 344. Tá? A aplicação é de presunção juris tanto, também conhecida como presunção relativa. Modificação objetiva. Pessoal, como nós bem sabemos, e já estudamos isso lá na petição inicial, inclusive essa aula foi em sala de aula, né? O autor, pelo artigo 329, ele pode modificar o pedido do seu processo. E essa modificação pode se dar em dois momentos. Primeiro momento, até a citação do réu, ele pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedido, independentemente de consentimento do réu. Então, ele entrou com um processo pedindo danos materiais em razão de um acidente de trânsito, né? Voltando a um acidente de trânsito, para ficar claro. Mas depois que ele protocolou a ação, ele começou a estudar um pouco mais, conversou com o cliente lhe mostrou uma baita de uma cicatriz no braço em razão desse acidente, que ele não tinha contado antes. Ele falou, doutor, eu achei que não era importante, esqueci de falar, mas em razão desse acidente aí, eu fui hospitalizado, me cortou o braço porque quebrou o vidro e tal, me cortou, levei tantos pontos, ficou uma cicatriz. Opa, nós podemos aditar essa petição. O que nós vamos pedir? Dano moral e dano estético. Dano moral pela dor e sofrimento em razão do ato ilícito cometido pela parte contrária, né? Não estou falando em ato ilegal, mas estou falando em ato ilícito pela imprudência, pela negligência, né? Em razão do acidente. E do dano estético em razão da cicatriz deixada em seu braço. Ele pode fazer esse aditamento independentemente do réu consentir, independentemente do réu autorizar. Entretanto, inciso segundo, ele pode realizar o aditamento ou alterar o pedido causa de pedido até o saneamento do processo. Professor, quando que ocorre o saneamento do processo? É a última etapa da segunda fase lá do processo de conhecimento. Tudo bem? O réu apresenta a contestação, o autor apresenta a impugnação, o juiz verifica se é caso de julgamento antecipado ou julgamento antecipado parcial, não sendo nenhuma dessas situações, ou seja, havendo necessidade de dilação probatória, o juiz, então, vai sanear o processo, vai verificar se existem falhas, vícios, vai pedir para que as partes informem as provas que pretende produzir, e até neste momento ele pode alterar a sua causa de pedido e pedidos. Só que ele só pode fazer isso com o
consentimento do réu. Tudo bem? Com o consentimento do réu. Assegurando, obviamente, o princípio do contraditório. A pergunta que vos faço é: o réu é revel. O réu não contestou a petição inicial. E o autor decide agora acrescentar esse pedido aí de dano moral e dano estético. Pode? Pode. Professor, está escrito aí que precisa do consentimento do réu. Mas o réu foi revel. E aí? Olha que pergunta. O réu foi revel. Precisa do consentimento dele mesmo assim? Pessoal, entendimento doutrinário é que sim, preciso do consentimento do réu e digo mais, ele terá a oportunidade de impugnar aquilo que foi acrescentado depois. Então, ou seja, ele foi revel com relação ao dano material, mas com relação ao dano moral e dano estético, como houve um aditamento, né, e ele concordou com esse aditamento, ele pode contestar, ele pode impugnar esses fatos. Tudo bem? Professor, e aí? Ele não pode aproveitar o gancho e impugnar também o dano material? Não. Aquilo que ele não realizou antes ocorreu preclusão. Preclusão consumativa e preclusão temporal, já foi. Agora, os pedidos do aditamento ou da alteração da petição inicial, sim, ele poderá se manifestar. Tá? E aí aqui eu coloquei um exemplo que eu peguei do livro do Dr. Daniel Amorim, tá? Para que depois vocês leiam e entendam também o caso. Mas a ideia é justamente essa, tá? Um pedido de aditamento, e aí a questão é, pode ou não pode o réu apresentar contestação ou impugnação sobre esses novos fatos? Pode sim, tá bom? Ingresso do réu revel no processo. Existem situações, pessoal, em que mesmo o réu sendo revel, ok, ele poderá participar do processo nos atos em que se segue. Inclusive, a doutrina deixa bem claro, e aqui o doutrinador Marcos Vinícius, o doutrinador Daniel Amorim, os doutrinadores que eu gosto bastante, estudo, inclusive dá para ver eles ali atrás de mim, os livros de processo civil, eles escrevem que o réu revel ele não é delinquente, ele não é um delinquente, mas sim um mero ausente. Ou seja, não significa que ele perdeu o prazo, agora ele tem que ser condenado em tudo e mais um pouco. Calma lá, ele não é um delinquente, ele é um mero ausente. Ele não apresentou a contestação, entretanto, existem situações em que ele poderá receber o processo no estado em que se encontra e poderá dar prosseguimento daqui em diante. E esta regra está inserida no parágrafo único do artigo 346, que nos fala que o réu poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontra. É lógico, pessoal, que o quanto antes ele conseguir comparecer aos autos, menor poderá ser o seu prejuízo. Tudo bem? Tranquilos? Vou criar um exemplo aqui para vocês que ocorreu no escritório semana passada. Um cliente veio aqui no escritório e perguntou assim: doutor, o senhor está atuando nas questões de impugnação, de indenização das chácaras do Teles Pires, lá da usina? Eu falei: sim, nós temos alguns processos aqui e tal. Ele falou: então, há um tempo atrás, a usina me fez uma oferta de indenização no valor X, valor de, vamos colocar aqui, 100 mil reais. Só que, doutor, aquela minha chácara ali, o que foi alagado e tal, aquilo ali para ficar barato é 300 mil. É 300 mil, não é 100 mil, não. Ele falou: não, bacana e tal. Eu falei: mas e como é que foi essa conversa? Não, eles vieram, conversaram, me trouxeram uma proposta, me levaram os documentos lá,
Eu fiquei de analisar, mas acabei indo para o sul, resolver umas coisas da família, e fiquei meio afastado. Eu, tá certo. E como é que. E aí perguntando, né? Mas e depois disso? Não, depois disso eu não vi mais nada. Falei, tá bom. Quando que foi isso? Aí ele falou, ah, doutor, isso aí acho que foi em maio do ano passado. Eu falei, como? Maio do ano passado, maio de 2019, é isso? É, foi maio de 2019. Você tem os documentos aí que o senhor recebeu na época? Ah, eu tenho, doutor. E ele, uma pastinha, né, aquelas pastinhas de plástico, cheio de papel, amassado e tal. Peguei uma folha, estava a citação dele no processo judicial que a usina estava movendo contra ele, porque ele se recusou em receber o dinheiro, a usina entrou com o processo para depositar o valor em juízo. Tudo bem? E aí? E aí que ele foi citado e não se manifestou. Ele foi citado e nada disse. E aí eu olhei para ele na hora e falei, rapaz, hipoteticamente, seu João do céu, seu João tem que torcer, nós temos que orar a Deus para que ainda dê tempo de nós acompanharmos esse processo, para que o seu prejuízo não seja aí de R$ 200.000. Ele, rapaz, eu não sabia disso, eu achava que isso aqui não era nada, enfim. Consegui acessar o processo, já era eletrônico, inclusive. Conseguimos acessar o processo e o processo, o juiz decretou a revelia, obviamente, dele, mas determinou uma perícia para confirmação dos valores realmente da propriedade. Ou seja, o santo do seu João é muito forte. O santo do seu João é muito forte. Por quê? Porque nós temos agora, obviamente, ainda está suspensos os prazos, né, em razão do Covid, mas nós temos a oportunidade ainda de assumir um processo em um momento em que nós conseguimos diminuir os riscos do processo para ele. Acabou tendo uma demora e tal, e não sei o quê, e o processo ainda está no início. O juiz recém determinou a perícia, e se eu não me engano, o prazo começa a correr agora dia 4, segunda-feira que vem, para informar um perito e informar os quesitos. O que são os quesitos? As perguntas que o perito vai responder. O perito não, o assistente pericial, o assistente técnico para acompanhar a perícia. O perito é o juiz que nomeia, tudo bem? Então nós estamos no momento ainda em que nós vamos poder indicar uma pessoa para acompanhar a perícia, ou seja, isso é muito bom para o seu João, é muito bom para ele, porque nós vamos poder contratar um engenheiro florestal para ir lá e acompanhar, mostrar e discutir com o perito. E outra, ainda está no momento para nós fazermos perguntas que o perito vai ter que responder. Ah, professor, mas se essas perguntas vão ajudar? Com certeza. Com certeza, nós vamos perguntar qual é o valor do hectare da propriedade, qual é o valor da construção, Então, assim, são perguntas que vai ajudar o seu João a ter o menor risco possível em razão da revelia, né? Lembrando que ele já é rebelde. Então, veja, professor, então o senhor está querendo dizer que em algumas situações, mesmo ele sendo rebelde, ele ainda consegue recuperar o prejuízo? Consegue. É permitido que ele ingresse no processo, que ele assuma o processo no estado em que se encontra, e estou relatando aqui a vocês um exemplo prático que está acontecendo hoje em nosso escritório aqui. Sobre o revel ainda, sobre o ingresso do revel, existe uma súmula do STF que fala, olha lá, súmula 231. O revel em processo civil pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. Tudo bem? É o que eu acabei de falar. Se o seu João, por exemplo, tivesse deixado para procurar o advogado mais um mês, 2 ou 3, infelizmente já teria decorrido o prazo para apresentar os quesitos e nomear um assistente técnico, ou seja, infelizmente o prejuízo dele poderia ser ainda maior, tá?
E o artigo 348 e 349 nos fala da não incidência dos efeitos da revelia. Olha lá, 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência dos efeitos da revelia, aí você vai perguntar, professor, quando que não vai ocorrer os efeitos da revelia? Nós acabamos de estudar 4 exemplos ali, né? Quando um deles, um dos litisconsortes apresentou a contestação que aproveita para o réu, quando o autor não juntou documentos que comprovem, quando os fatos são inverossímeis, são situações em que não serão aplicados os efeitos da presunção de veracidade. Tudo bem? Então, olha lá. Ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir, se ainda as não tiver indicado. Tá? Então, essa aqui é a primeira citação. Segunda situação, artigo 349. Pessoal, quem tiver com o VAD aberto, com o VADEMECO aberto, grifo 349, muito importante. Passa o marca-texto nele. Olha lá. Ao réu revel será lícita a produção de provas. Olha aí o que está salvando o meu cliente. Está salvando o seu João. Ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Imagine que o seu cliente foi revel, porém o juiz, entendendo que os fatos são inverossímeis ou que a história está muito confusa e que não é caso de julgamento antecipado do mérito, mas sim que é caso do juiz, do autor, né, comprovar os fatos em uma audiência de instrução. E por esse motivo, o juiz informa, intima o autor, no prazo de 15 dias, informe as provas que pretenda produzir em uma audiência de instrução. E você, como advogado do réu, que já é revel, consegue acessar o processo neste prazo de 15 dias. Significa que você terá a oportunidade de realizar produção de prova oral em audiência de instrução. Você vai poder pedir arrolamento de testemunhas e prova pericial em audiência, se for o caso, que são as conhecidas provas causais. Legal? Tranquilos? Então, o artigo 348 e 349 salva o réu revel em algumas situações. Óbvio, desde que ele chegue a tempo no processo. Aí você vai perguntar, professor, mas o réu, ele não foi citado, e aí? E aí que esquece tudo isso que nós estamos falando. Porque a ausência de citação leva à nulidade. E veja, pessoal, a nulidade de citação não gera presunção relativa, mas sim presunção absoluta. Se ele não foi citado, meu amigo, tudo que ocorreu no processo é nulo. Retorna o processo status quo ante, ou seja, retorna a estaca zero. Retorna lá no momento em que ele não foi citado. Tá bom? E aí, nós coloquei ali importantes provas causais e provas pré-constituídas. Pessoal, nós vamos estudar isso mais adiante, dentro do capítulo próprio, que se chama provas, mas eu vou adiantar. Provas causais são aquelas provas que podem ser produzidas dentro do processo. Exemplo, depoimento da parte requerente, do autor, né? Você pode, às vezes, extrair dele uma confissão ou algum fato controvertido que pode ser utilizado a seu favor. Outro exemplo, testemunhas, oitiva de testemunhas. Outro exemplo, produção de prova pericial. Isso são provas causais, ou seja, provas realizadas no curso, no decorrer do processo. Já as provas pré-constituídas, o próprio nome fala, são aquelas que já são constituídas antes do processo. Né? Quando o processo é ingressado, é protocolado, essas provas já existem. Exemplo, prova documental. Tudo bem? Então, em via de regra,
quando o réu assume o processo do estado em que se encontra, em via de regra, ele só consegue produzir provas causais. Em via de regra, tudo bem? Porque existem algumas situações em que ele poderá produzir provas pré-constituídas, mas é exceção, tudo bem? Em via de regra, não. Aí você vai falar, professor, prova pré-constituída é prova documental. Aí você vai falar, professor, me dê um exemplo. Exemplo, nós já estudamos. Poderá ser arguida questões mesmo depois da contestação. Exemplo, que envolva fatos supervenientes. Imagine uma situação superveniente, uma situação que ocorre posterior. Você pode arguir, mesmo com documento. É um vídeo, é um áudio, é um print, é prova documental. E aí? É uma prova pré-constituída. Posso anexar? Pode. Legal? Estão entendendo? Mas volto a dizer, esse caráter excepcional. Em via de regra, não pode. Das providências preliminares. Então já entramos no nosso segundo tópico. E o segundo tópico fala o seguinte: fim do prazo para contestar, artigo 347, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes deste capítulo. Que providências preliminares são essas? Pessoal, se o réu for revel e o processo não tiver necessidade de produção de provas causais, ou seja, as provas documentais no processo já são suficientes, significa que a providência que o juiz vai tomar é encaminhe-se os autos conclusos para o julgamento. Essa é a providência que ele vai tomar. Essa é a providência que ele vai adotar. Tranquilos? Agora, não, professor. Os fatos trazidos na inicial são fatos que dependem de prova. Depende de prova, depende de uma perícia para confirmação, depende de uma perícia para avaliação de um bem. E aí? E aí que a situação mudou. Olha lá. Se existe a necessidade de produção de provas, o juiz intimará o autor para que este informe nos autos, né, as provas que pretende produzir. E se o réu for atento e pegar este prazo aí, né, do artigo 348 e 349 que nós acabamos de estudar, ele poderá informar as provas que ele pretende produzir em audiência de instrução, mesmo não tendo apresentado contestação. Legal? Tranquilos? Tá conseguindo pegar, Paulo? Estou muito rápido. Tá bom? Joia, joia. Bom, e aí, pessoal, nós entramos agora no nosso terceiro tópico, denominado impugnação, que é o primeiro item já da segunda fase do processo de conhecimento, chamado fase ordinatória ou fase de saneamento. E a impugnação, pessoal, também conhecida como réplica, é a oportunidade do autor manifestar novamente nos autos. Só que esta manifestação, hoje em dia, ela acabou ficando meio conturbada, meio perdeu a sua essência. Porque, em via de regra, pelo texto de lei, pelo artigo 350 e 351, somente deverá ser apresentada a impugnação, artigo 350, se o réu alegou na sua contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Nós já estudamos isso lá em contestação. O réu alegou que a dívida já está paga, o réu alegou que a dívida não é dele, ou que o autor não é o credor, o réu alegou que existe vício de consentimento do negócio, ou seja, que ele era menor, ou que o negócio teve erro, teve fraude, teve dolo. Se o réu alegou alguma dessas situações, obrigatoriamente o autor terá que impugnar. Se ele não impugnar, poderá ocorrer o efeito inverso. Significa que aquilo que eu não impugnei poderá ser considerado verdadeiro em favor de quem agora? Do réu. Porque o réu apresentou, eu nada disse, então pode presumir que seja verdade. Tranquilos? E o artigo 351 nos fala: se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, quais são as matérias do artigo 337? Preliminares. Preliminares. Lembrando que as preliminares são matérias de ordem pública. Significa que elas poderão ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Inclusive, o juiz poderá conhecer delas de ofício.
Então, o artigo 350, 351 deixa bem claro. Você somente vai apresentar a impugnação quando? Quando existir fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ou o réu apresentou alguma preliminar. Se não for nenhuma dessas situações, ou seja, se ele somente questionou o mérito propriamente dito, não há necessidade de realizar a impugnação. Tranquilos? Beleza? Artigo 352. Verificando a existência de irregularidades ou outros vícios sanáveis, ou seja, aqueles vícios que podem ser arrumados, consertados. Exemplo, professor, juntada da procuração, juntada de documentos do autor, pessoal, juntada do documento que comprova a capacidade processual do representante legal da pessoa. Tranquilos? O juiz vai determinar um prazo para que as partes sanem esses vícios, tá? Existe aí, quem tiver com o artigo 352, coloca na frente ali, ó, ver o artigo 76. Porém, esse prazo nunca poderá ser superior a 30 dias. E, por fim, 353, cumpridas as providências preliminares, ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo. Ou seja, o processo está maduro, o processo está apto para ser julgado. E aí, finalizamos então a nossa aula de hoje. Vou disponibilizar para vocês logo mais esta aula e vou disponibilizar também estes slides. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela aula. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tamo junto. Grande abraço. Se tiverem alguma dúvida, me chama no WhatsApp ali, tá bom? Falta um minuto aqui e já vai encerrar. Tá bom? Pode me chamar lá que eu já respondo agora. Obrigada, Valeu, professor.